Fala galera, beleza? Show de bola? Como é que vocês estão? Espero que ótimos. Aqui é o professor Bruno que está falando. Hoje a gente vai falar sobre equação do segundo grau, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, a equação do segundo grau, ela vem nesta forma geral dela aqui, ó, tá? Que é a forma normal, também chamada de forma reduzida, tá? Na qual nós temos os coeficientes A, B e C, ok? São coeficientes porque eles vêm à frente da incógnita, no caso essa incógnita é x, ali no nosso caso aqui da equação do segundo grau, tá? Onde C é o termo independente. Então esses são os conceitos básicos que você precisa ter em mente aí. Mais uma coisa, ela pode aparecer para você na forma completa ou na forma incompleta. Quando ela aparece na forma completa, todos os coeficientes possuem valores acima de zero, tá? Ou abaixo de zero, né? Mais diferente de zero, melhor dizendo. E na forma incompleta, nós podemos ter o caso de ter ou coeficiente C ou coeficiente B como zero, ou ambos como zero, tá? Nós vamos ver isso já. O que são raízes de uma equação? Bom, as raízes, elas são números reais que tornam essa equação verdadeira, tá? Então você vai ter uma equação que nada mais é do que um sisteminha ali, né? Você tem uma descrição matemática de alguma realidade, de alguma questão física ou de outra área, né? E para que aquilo ali se torne verdade, você precisa de repente saber qual o valor da incógnita, né? Então para isso que servem as raízes. Determinar as raízes é o mesmo que determinar o nosso conjunto de solução, no qual você vai ver que ele vai vir com a letra S. Então aqui eu vou te dar alguns exemplos sobre raízes incompletas. Vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho ax ao quadrado mais c, tá? Então você vai lembrar que a forma geral era ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então se aqui eu tenho ax ao quadrado mais c, você vai ver que está faltando um termo aqui, né? Qual termo está faltando? O b. Bx, né? Por quê? Porque b aqui é igual a zero. Então b igual a zero, 0 vezes x, né? Ficou zero ali, foi anulado. Então, nesse primeiro caso, nós temos o coeficiente b como zero. No segundo caso, você já deve ter sacado que no segundo caso aqui, eu tenho o coeficiente c igual a zero, né? Já que você só tem os dois primeiros termos aqui da forma geral da equação do segundo grau. Então, aqui c é igual a zero. No nosso último exemplo, ó, ax ao quadrado, tanto b quanto c são iguais a zero, tá? Todas elas são equações de segundo grau, tá ok? Todas elas. Mas a gente coloca elas na categoria de equações incompletas. Perfeito? Vou te dar um exemplo prático agora. Como você resolve isso? Como você encontra essas raízes, tá bom? Quando a gente fala assim, ó, resolver, associa resolver a raízes, tá? Você encontrar as raízes. Então, o que eu sugiro que você faça aqui? Você tem x ao quadrado igual a 8x. Joga esse 8x aqui para o outro lado da igualdade. Então, você vai ter x ao quadrado menos 8x. Lembrando que toda vez que você faz essa alteração, né, de um lado para o outro da igualdade, né, esse sinal aqui ele vai alterar. Então aqui eu tenho mais 8x, ele vem para cá como menos 8x. Perfeito. Uma vez que eu tenho essa configuração, o que nós vamos fazer no próximo passo? Eu vou transformar isso daqui num produto. Como eu faço isso? Eu faço isso utilizando a evidência, ou seja, colocando o fator em evidência. Se você ainda não sabe fazer isso, eu sugiro que você dê uma olhadinha nas aulas de fatoração, tá? Para você fazer isso com mais tranquilidade.
Mas o que está acontecendo aqui basicamente é o seguinte: você tem x ao quadrado e tem x aqui nesse 8 também. Você vê que o x ele aparece nos dois termos, por isso eu coloquei ele em evidência, tá? E aí os dois termos de dentro, basicamente é isso aqui que eu estou fazendo, para encontrar esses dois aqui de dentro, tá? Vou falar rapidamente para você. Eu peguei x ao quadrado e dividi por x, que deu x. Então já é o meu primeiro, ó. E peguei menos 8x e dividi por x, que deu menos 8, que é o meu segundo termo ali dentro, tá? Foi isso que eu fiz. Ok, vamos continuar? Então, continuando aqui nosso raciocínio, uma vez que eu tenho esse produto ali, eu só posso ter duas situações que vão dar zero, né? Então pensa comigo, que número vezes outro que dá zero? Zero, né? Então, se o x for zero, então toda essa conta aqui dá zero, concorda comigo? Porque se o x for zero, aqui na frente ficaria como zero vezes esse termo aqui. E zero vezes aquilo ali dá zero, tá? Então já encontramos nossa primeira raiz. A segunda raiz vai ser o seguinte: x menos 8, que é o nosso segundo termo ali nosso segundo fator, né, do produto, eu vou ter que x menos 8 ele precisa ser igual a zero para que eu conheça a raiz. Para que isso aqui seja igual a zero, x só pode ser 8 positivo, tá? Então eu encontrei minha segunda raiz aqui, ó. X é 8, que também faz sentido, né? Se o x for 8, ficaria assim, ó. Deixa eu botar aqui do lado. Se o x for 8, seria 8 vezes 8 menos 8, que daria 8 vezes 0, tá? Que é igual a 0. Beleza? Então, o x pode ser tanto 0 quanto 8. Essas duas raízes são verdadeiras. Beleza? Então, nossa resposta seria a seguinte, ó. No finalzinho você daria a resposta assim, ó. Conjunto solução é 0 e 8. É assim que a gente dá a resposta final. Bom, vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Esse aqui é mais tranquilo, tá? Segundo exemplo, tenho x ao quadrado é igual a 25. Bom, eu posso pegar esse x ao quadrado aqui, como eu só quero x, que é a nossa raiz, né? Eu preciso tirar a raiz quadrada de x ao quadrado. Uma vez que eu faça isso, eu vou obter apenas x aqui. Só que tudo que você fizer de um lado da igualdade, você obrigatoriamente precisa fazer do outro lado da igualdade, tá bom? Então, se eu tirei a raiz desse lado, eu preciso tirar a raiz do outro lado. Tirando a raiz quadrada de x ao quadrado, você vai ter que x, né, bem simplificado, né? A gente vai ter resultado de x, só sobra o radicando aqui dentro, né? A base dessa potência. E a raiz quadrada de 25 você conhece, é exatamente mais ou menos 5. Né? Você deve ter falado 5, né? Então, é mais ou menos 5. Por que mais ou menos 5? Mais 5 ao quadrado é mais 5 vezes mais 5, que é 25. Ok? Menos 5 ao quadrado também é menos 5 vezes menos 5, que vai dar o seguinte, ó. Menos com menos é mais 25, que também é 25. Então, na hora de você dar uma resposta aqui nas equações de segundo grau, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Então, aqui eu tenho que x é igual a x mais 5 ou menos 5. Outra forma de você falar isso aí daqui seria você dizer assim, ó. Conjunto solução é menos 5 e 5, tá? São as duas raízes reais ali. E aí, agora eu vou te dar dois exemplos, né, para a gente poder fechar nossa aula aqui, tá? Então eu tenho 2x ao quadrado menos 3x. Então tenta resolver primeiro, ver se você consegue, e depois você confere, ou então já vem comigo aqui
conferindo o resultado, tá? Você vai observar logo de cara que eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Então, muito provavelmente a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar fator em evidência. Tá? Então já fica esperto quando tiver essa situação, tá bom? Então aqui eu já vou colocar o x em evidência, x em evidência. Colocando o x em evidência, quais seriam os termos de dentro aqui dessa multiplicação? Bom, dá para fazer direto, ou você pode pegar assim, ó, pega o primeiro e divide pelo que está em evidência, ó, x. Então você vai ter 2x ao quadrado dividido por x é x. Então sobrou 2x, tá lá. E aqui agora eu vou fazer o próximo, ó. Escrevi errado. Menos 3x dividido por x. X corta com x, sobra menos 3. Então, menos 3. Isso é igual a zero. Beleza? É isso que é fatorar. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui agora? Agora virou um produto. Bom, para que isso daqui seja zero, então o x pode ser zero. Se o x for zero, a conta dá zero. Qual é a outra forma disso aqui dar zero? É esse termo aqui, ó, 2x menos 3 ser igual a zero. Para 2x menos 3 ser igual a zero, ó, o menos joga para o outro lado, vira 3. O x, né, 2x, tá, esse 2 multiplicando o x, esse 2 vai vir para cá dividindo o 3. Então, o x precisa ser igual a 3 meios. Essas são nossas duas raízes. Conjunto solução será 0 e 3 meios, tá? Então você vai ver que o princípio que eu utilizei é o seguinte, ó, aqui é uma multiplicação. Sendo uma multiplicação, se esse cara aqui da frente for zero, dá zero. Se esse termo todo aqui for zero, dá zero, tá? Foi isso que eu usei como premissa aqui no raciocínio. E aí o nosso último exemplo é x ao quadrado menos 81 é igual a zero. E aí eu tendo esse valor aqui, eu posso resolver de uma maneira rápida. Seria x ao quadrado igual a 81. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 81. X é igual a mais ou menos 9. Ponto. Aí o conjunto de solução você teria menos 9 e mais 9, tá? Outra maneira de você fazer isso aqui já acabou, já resolveu. Outra maneira de você fazer isso aqui seria através de produtos notáveis, tá? E como eu faria com produtos notáveis? Eu pegaria o seguinte, ó, x ao quadrado menos 81, só que 81 é equivalente a 9 ao quadrado, e aí eu vou cair naquela do quadrado da diferença, né? Então você tem aqui, ó, x mais 9 vezes x menos 9 igual a zero. E aí, para que qualquer um desses termos seja zero, aqui nesse primeiro termo aqui, nesse primeiro fator, x ele teria que ser igual a menos 9, concorda? Porque aí menos 9 mais 9 dá zero. E nesse segundo fator, x teria que ser igual a mais 9. Então você vai ver que a gente chegou no mesmo resultado. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui, né? Na próxima aula a gente vai ver aqui, ó, sobre raízes completas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Desejo sucesso em tudo que vocês fizerem. E forte abraço, galera. Compartilha, curte, não deixe de deixar o gostei, que é muito importante, tá? Valeu!